Oi, gente. A Daniela Lima e o Sakamoto trouxeram detalhes de por que o Flávio Dino se tornou alvo nas redes sociais de muito ódio. É bom lembrar que Flávio Dino foi o ministro do Supremo que também enfrentou a questão do orçamento secreto. E agora, Daniela Lima, especialmente, traz detalhes de o que explica esse ódio todo, essa campanha toda contra Flávio Dino nas redes sociais. Assista o vídeo até o final, eu vou trazer alguns comentários e é importante compartilhar e treinar o algoritmo, selecionar vídeos recentes da nova máquina do tempo, guardar, botar no seu WhatsApp, compartilhar e assistir com regularidade. Senão, o YouTube não recomenda. O algoritmo está nos prejudicando e é importante você treinar ele para fugir desse problema. Vamos lá, ouvir a Daniela Lima e o Sakamoto. O ministro Flávio Dino hoje retirou o sigilo de 3 decisões que dão um contexto mais amplo sobre o que está sendo investigado no Maranhão. Eu vou abrir a palavra aqui para o que está escrito em uma dessas decisões que nós conseguimos antecipar. Abro aspas. Para delineamento da extensão das medidas, retomo, diz o ministro, as hipóteses que embasam os trabalhos policiais. Há, no estado do Maranhão, um ecossistema empresarial criminoso destinado ao desvio de recursos públicos, abrangendo inclusive emendas parlamentares federais. Ou seja, o orçamento secreto está conectado com um esquema criminoso e o Flávio Dino descobriu isso. E as investigações estão indo a isso. Então tem dinheiro pesado para atacar ele. Mas tem mais. Em agosto de 2022, ocorreu um homicídio naquele estado, no Maranhão, supostamente em face de cobrança de propinas em contratos públicos de interesse do citado ecossistema delituoso. Junto com o homicida, na cena do crime, havia um dos políticos e parentes de autoridades públicas de elevado escalão, um dos quais conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A partir daí, deflagraram-se diversas medidas de obstrução à justiça e coação processual, estendendo-se dos primeiros passos da investigação, ainda na Polícia Estadual, até os perpetrados no mês de junho de 2026, objeto de medidas cautelares já deferidas e executadas. Tais medidas obstrutivas de interesse da organização criminosa, segue o ministro, envolveriam policiais federais e civis, advogados, políticos, entre os quais um senador da República, também com o intuito de embaraçar ou impedir as investigações. Ocorreram ainda manipulações envolvendo vagas e indicações ao Tribunal de Contas daquele estado, fecho aspas. O senador citado aqui é o senador Weverton, do PDT do Maranhão. Ele aparece em conversas, como a gente já havia dito, que foram detectadas pelo relator do escândalo do INSS, o ministro André Mendonça, com o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça investigar governadores e conselheiros de tribunais de conta estaduais. Mas a defesa do homem que foi condenado por esse assassinato juntou no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus dizendo que o caso estava parado, que o réu já tinha direito à progressão de regime, porque estava preso e já havia cumprido uma parte significativa da sentença, que foi de 13 anos, e que ainda assim o ministro não despachava o pedido. Além, então, do que disse a defesa em habeas corpus, que foi sorteado para Dino, André Mendonça encaminhou as conversas entre o senador e o ministro. Eles se chamam de irmão, demonstram ter bastante intimidade. Isso está sob investigação no gabinete de Flávio Dino. Tem um deputado federal também citado, o deputado Josimar Maranhãozinho, que faria parte desse grupo político. São as emendas dele. Ele, que já foi condenado pela primeira turma no escândalo do orçamento secreto, é alvo de outras investigações, inclusive desta. As emendas dele abastecem contratos que estão sob investigação no Supremo. Perceberam? A investigação do orçamento secreto que o Flávio Dino tá... Ele não conduz a investigação, mas ele tá sendo um juiz que está defendendo que as investigações continuem. Ele não passou pano para as investigações. E aí a Polícia Federal, as instituições estão continuando as investigações e estão chegando nos poderosos. E o Flávio Dino está atuando como ministro do Supremo para que isso continue, para que essas investigações continuem. E aí, esses poderosos, políticos, empresários, ligados a isso daí, já estão vindo com tudo contra ele. E a situação vai ficar... É uma situação muito complicada, gente. Mas vamos seguir. E tinha que ser um ministro indicado por Lula para ter coragem de colocar o dedo no orçamento secreto, que precisa acabar. Além disso, o governo do estado do Maranhão, chefiado por Carlos Brandão, teria uma série de contratos fraudulentos, que as licitações eram direcionadas para que essas empresas abastecessem esse grupo político. O homicídio acontece, então, segundo a tese da Polícia Federal investigada, a de que há uma briga
por esses recursos oriundos de propina, e essa briga termina num assassinato, Sarza. Então, isso dá um pouco um contexto maior sobre o que está sendo investigado. E aí, como é que a gente conecta com o caso que suscitou toda uma discussão ao longo desta semana a respeito do sigilo da fonte, né? O homem que repassou, coreografou, violou sistemas de segurança para poder saber que carro era utilizado pelo ministro Flávio Dino quando, no estado do Maranhão, e sua família, fotografou e cedeu imagens, vídeos, inclusive, da família do ministro Flávio Dino a um comunicador do Maranhão, é Raimundo Cutrim. Ele é investigado neste caso deste assassinato. O Cutrim, isso também aparece aqui nas decisões, ele foi gravado pelo pai do homem que está preso, que é inclusive parente dele, né? Gravado pelo pai do homem que está preso, direcionando a versão, dizendo que o homem preso deveria afastar a família do atual governador da cena do caso. Como eu disse, um conselheiro do Tribunal de Contas aparece na cena do crime, cumprimentando, inclusive, o assassino e o alvo do assassino. Este conselheiro é primo do governador Carlos Brandão. O nome dele é Daniel Brandão e ele hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Maranhão. Então o caso é muito complexo, tem muitas frentes, são pelo menos 6 investigações que estão atreladas a esse mesmo grupo, só no gabinete do ministro Flávio Dino, Sarza. O governador Carlos Brandão, eu procurei a assessoria, não se manifestou. Os demais envolvidos indicam já que vão trabalhar para pedir a suspeição ou afastamento de Dino do caso, porque, segundo as próprias investigações, o esquema começa em 2019, quando o Flávio Dino era governador. Tá? Então, o Raimundo Cutrim nega qualquer irregularidade, diz que as conversas aconteciam num contexto de clarear, né? Mas é claro que eles querem afastar Dino do caso, porque eles querem algum ministro que seja mais simpático ao orçamento secreto ou que não tenha coragem de investigar. Imagine se você pudesse escolher o seu juiz. Né? É isso que esse pessoal quer. E, gente, não vamos nos enganar. O orçamento secreto foi a forma encontrada por políticos de vários campos políticos, mas especialmente do chamado Centrão, para se apoderar do dinheiro que deveria estar sendo investido no SUS, na educação pública, em obras públicas, para favorecer os seus empresários que financiam suas campanhas. E empresário está financiando campanha de quem? Com doações multimilionárias. Dos políticos que são seus lacaios, seus empregadinhos. As relações ali com alguém que é seu parente distante, e o Daniel Brandão também nega qualquer irregularidade ou participação em ilícito. É verdade. Todo mundo sabe que aqui a gente é muito sincero com a nossa audiência. Dani, você, sincero, eu não estou conseguindo acompanhar esse caso, eu preciso parar no fim de semana talvez e ler com calma, porque realmente é muita informação, né? São muitos nomes, são muitos casos que estão entrelaçados e que acabam desaguando nessa investigação que a gente está acompanhando. É complexo sim, mas dá para simplificar. Tem um monte de gente querendo proteger o orçamento secreto porque ele está conectado a atividades criminosas, todas as evidências apontam a isso, envolvendo empresários e políticos. E tem gente, como Flávio Dino, que quer combater o orçamento secreto. Dá para simplificar, embora o caso específico seja de fato complexo. Sakamoto tá mais por dentro, Sakamoto? Bom, eu não sei se vale entrar de novo nessa de liberdade de imprensa, da fonte, segredo da fonte, ou se você quer falar mais das revelações mesmo, né, que foram divulgadas hoje pela Dani, antecipadas, da investigação aí que o ministro Flávio Dino preside. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no All News. Antes de mais nada, queria saudar a Dani, que cobra o escanteio, finaliza o gol, toca a bateria e baixa ao mesmo tempo e faz triatlo com o pé nas costas. Né? Tava comentando aqui... A que custo, Daniela Lima? Conta pra gente. A que custo você faz tudo? Com toda razão, porque, gente, se vocês forem ver a produção da Dani hoje aqui no All, desde ontem tá um negócio absurdo, assim, né? É aquela coisa, vai abastecendo a home sozinha, assim. Então, eu queria dar um parabéns para ela, agradecer, porque sem o trabalho da Dani a gente não conseguiria, na verdade, fazer análise, não poderia conectar e vocês não estariam tão bem informados, né? E esse é o problema, fazer opinião, formar opinião com uma mesa de 2 pernas, ignorando a existência de outras 2 pernas, a mesa cai, gente. Não tem como. Você precisa de todas as pernas. Pelo menos de uma terceira perna. Uma mesa de 3 pernas segura. Mas não de 2 só, ou de uma. Né? Então o pessoal começa a formar opinião, joga opinião, que às vezes não para em pé porque não tem todas as informações. E é por isso que o jornalismo profissional é importante, porque vai colocar as informações na sua mesa, né? Então o que acontece? Estava todo mundo fazendo uma discussão, e eu não vou entrar novamente, já falei 2 vezes aqui, dei uma opinião muito dura, apanhei mesmo, dane-se, tipo, tô nem aí, tô aqui para apanhar mesmo.
Não tô pra ser amado, né? Botei e falei, olha, não é, eu falei bem claramente que ninguém pode se arvorar sobre a justificativa jornalística para cometer crime, não, em nenhum lugar. Da mesma forma que ninguém pode se arvorar da justificativa de ser um advogado para cometer crime também, não. Isso eu deixei muito claro, né? E da mesma forma, outra coisa também que eu falei que quase muitos colegas me esganam, que eu falar, olha, apesar de não ser uma pessoa que acha que tem prerrogativa jornalística só para diplomado, isso está vindo de um professor de jornalismo, nem todo mundo que se diz jornalista é jornalista de fato. Mais do que abraçar a prática, é necessário abraçar a ética jornalística. Né? E o que acontece quando você usa o jornalismo para cometer crime é o quê? Você está jogando a ética jornalística no lixo. Né? Então, eu não vou entrar em vários méritos, isso aí, né? Sugiro, vai lá, faz PUC, vai fazer minha aula que a gente vai discutir exatamente tudo isso. Ó a publi. Olha lá, olha o mexer gratuito. Mas o ponto é o seguinte, né? Essa história ela é importantíssima, a divulgação dessas informações, para o pessoal entender o nível do tipo do BO, né, dessa história. O pessoal falava, é um caso de assassinato, é um caso de corrupção. Gente, é um caso que envolve família de governador, família de senador. Aliás, o senador Everton está faltando só uma para completar a tríplice coroa, né? Porque está sendo investigado lá no caso do escândalo da roubalheira do INSS. E agora o nome dele citado neste caso também por tentar atrapalhar o processo judicial. Né? Então tá faltando uma para tríplice coroa, né? Agora, o ponto é, você envolve governador, envolve família de governador, envolve senador, envolve secretário, envolve assassinato porque o pessoal não estava pagando propina um pro outro, é um nível maior. Envolve ministro do STJ que teria sido pressionado para tomar uma decisão favorável ao grupo, né? Então o que acontece? Justifica várias coisas, justifica o fato do negócio estar no Supremo, com todo esse furdunço, com todo esse envolvimento de todos esses nomes da República, é o Supremo o local para isso, que discutiu-se muito, mas não, é o Supremo o local para fazer o trâmite disso, e isso é extremamente grave, tudo isso é extremamente grave. É extremamente grave, sim, e demonstra o problema central do orçamento secreto. É um problema gigantesco. E a gente avisou que se tivesse orçamento com sigilo, isso iria dar em corrupção. Talvez a escala esteja acima, né, do que algumas pessoas imaginem. Mas é isso aí, gente. É muito importante que isso seja enfrentado. Né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Pode também ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado, como você pode fazer isso. Quero lembrar também que o livro A Canto Escuro foi lançado e você pode adquirir e conseguir uma dedicatória personalizada mandando para o meu e-mail, que é o Pix do canal, andretj@terra.com.br, uma descrição de quem você é, porque gosta do nosso material, e eu farei uma dedicatória personalizada, como eu fiz para Rafael Dias, que ele já até colou no livro, coisa muito legal. E se você gostou desse vídeo, você pode e provavelmente vai gostar bastante do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.